Olá pessoal, 21 horas, sexta-feira. Bora lá, estamos aqui de novo. Mais uma live, mais um final de mês. Era para responder perguntas, mas não tive perguntas. Tive apenas uma pergunta. Então vamos mudar a temática. Se não deu certo, paciência. A gente é conversar, é dialogar, é trazer novas informações. Mas não se preocupe que o tema de hoje responde a pergunta do Lucimar, tá, Lucimar? Pode ficar tranquilo. A tua pergunta vai ser o tema da noite, né? E o tema de hoje que eu refiro, que eu vou trazer é o mundo invisível nas nossas vidas, o quanto ele influencia, o quanto ele está ativo na nossa vida, né? E eu não vou falar sobre coronavírus, não vou falar sobre o vírus que está aí no mundo invisível, trazendo tanta insegurança, tanta mudança nas nossas vidas, mas sobre tantas outras coisas que até antes do corona já influenciam e drasticamente no que somos e como somos. Amigos e amigas, os olhos podem não ver tão claramente, mas sem sombra de dúvidas existe muita coisa que influencia drasticamente em nós que não enxergamos, que a gente não faz ideia. E não estou falando de coisas científicas básicas como vírus, bactérias, né, doenças, ondas, tempo. Vou falar sobre aquilo que de fato atinge o nosso cotidiano, que hoje está sendo relevante para trazer o nosso fator de desequilíbrio emocional e físico nos últimos tempos. Bom, primeira questão que eu preciso referir, tá, é um tema que eu quero desmistificar aqui de certa forma, ou não desmistificar, mas trazer uma forma menos fantástica ou distante, que é o tema mediunidade. Mediunidade, amigos e amigas, para você que não é familiarizado com o termo, ele é utilizado nas religiões espiritualistas, né? Principalmente por Kardec, por nosso grande responsável por codificar a doutrina espírita, né? Mas isso não é exclusividade de quem atua ou é simpatizante dessa religião, dessa filosofia. Mediunidade é algo que não tem religião, que não tem escolha. Você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser hindu, o que seja. Você, sem sombra de dúvidas, vai estar atrelado por isso que eu refiro. Eu explico, né? Mas aquilo que eu refiro. Minhas lives aqui não tem finalidade de trabalhar em cima de dogmas e conceitos. Minha live não tem finalidade aqui de trabalhar e esgotar assuntos. O meu objetivo aqui é trazer um pouco de maior realidade, maior entendimento do que vivemos. Então eu não estou aqui trazendo qualquer tipo de crítica, menosprezar ou trazer algo diferente do que já vem escrito. Eu vou trazer meu ponto de vista, aquilo para você entender, porque infelizmente nós vivemos de conceitos às vezes que, como eu refiro, são trabalhados de forma tão distante da gente que parecem coisas impossíveis ou coisas miraculosas ou mágicas, né? E nós temos que sair dessa parte folclórica, mágica das questões, a parte romântica. Vamos trazer a forma real, objetiva. Nós temos que ser objetivos. Hoje estamos vivendo num mundo, numa realidade que todos nós, de alguma forma, estamos sofrendo. E temos que sair desse sofrimento, ou pelo menos ter uma paz um pouco mais rápido. E isso começa por mediunidade. Mediunidade, em linhas gerais, da doutrina espírita é mediar, ou seja, é intercambiar, é você ser um veículo de espíritos. Mas eu vou ampliar isso. Eu vou trazer um fator além, que é as questões paranormais, as partes sensitivas, e vou botar tudo numa sacola só, porque é o que nos serve diante do conteúdo de hoje. E o que eu quero dizer com isso? Você, independente do seu credo,
ou independente do seu plano reencarnatório, ou que seja na sua vida, você tem predisposições orgânicas. E a mediunidade, dita mediunidade ou sensibilidade, é uma predisposição orgânica. Você tem a questão diante do teu cérebro que ele é mais sensível àquilo que os olhos não veem. É simples, é isso que você tem que entender essa questão. Você não precisa ser um médium disso ou aquilo, aquele outro, ou diante daquelas características, ou diante das especificações, ou diante do seu plano reencarnatório. Você tem que entender que você nasceu na Terra, você tem a grande chance de ter uma predisposição diante de uma questão orgânica cerebral, a qual vai te possibilitar que você seja mais sensível ao mundo invisível. E o que vai diferir de uma pessoa a outra é quanto você é sensível àquilo. Ou seja, seu grau de sensibilidade. Então, meus amigos, não adianta. Eu não sou espírita, eu não acredito disso, eu não sou médium, eu não interajo com isso. Eu sou católico, eu sou evangélico e eu não acredito no espírito porque é coisa do demônio e isso não me afeta. Não, meu amigo, você é afetado. Porque é uma questão orgânica, é uma predisposição cerebral. E isso é uma questão natural. Todo mundo tem. A grande questão que a gente tem que discutir aqui é seu nível de influência. E outros pontos que não cabem, que é uma questão de comprometimento. Ou seja, você escolheu ter isso como algo parte da sua vida. Mas não é isso que eu quero discutir hoje. Isso a gente pode deixar para outra live. O que eu quero entender é que você tem que ter noção. Você é sensível a questões do mundo invisível. É hora de você entender que existe vidas além daquelas que você enxerga corporais. E não são as extraterrestres. Essas existem, mas as que interagem diretamente com vocês são daquelas pessoas que morrem. Você tem que entender que quando se morre, não necessariamente você vai para o inferno ou você vai para o céu. Que quando você morre, muitas vezes você está circulando no meio dos mortos, como também dos vivos. Então, você está diariamente tendo um convívio com essas pessoas. Seja familiares, seja espíritos que acharam diante da tua tendência energética que tu é interessante, e até mesmo os espíritos que querem te ajudar, como os espíritos que querem se vingar. Eu entendo. Não precisa ser médio, não precisa estar no teu plano reencarnatório para isso acontecer na tua vida. Não precisa tu ser psicógrafo, vidente, ouvinte, clarividente. Não. Basta estar vivo. Basta você estar aí, no corpo material. Você vai ser influenciado e vai se conectar com esse tipo de elemento. A grande questão é que nível? Em um nível baixo, em um nível intermediário, em um nível alto, em um nível extremamente alto. Isso porque isso traz várias nuances na sua vida. Outra coisa que a gente tem que compreender diante dessa questão é que você pode ser médium e que você capta, mas também você capta coisas que não tem nada a ver com espíritos. E essas coisas são basicamente em cima de pensamentos e energias que estão fluindo. É outro ponto que eu vou discutir aqui. Para a gente entender como isso é importante, como a gente tem que ter cautela com essas questões, porque elas são preponderantes nas nossas vidas, e principalmente no momento em que estamos vivendo de pandemia, de Covid-19. Esses meios, sem sombra de dúvidas, têm uma grande margem nas dificuldades que você está passando hoje. E você tem que ter atenção a isso. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você não vê. Porque ele está agindo. Às vezes é ele que faz o grande mal naquele processo. Por mais que aquilo que eu tenho falado já em 30 lives, que você
responsável por tudo que lhe ocorre. Mas existem os elementos que colaboram para aquilo. Entendido isso? Compreendida essa primeira parte? Então vamos ao que importa. Meus amigos, minhas amigas, você tem que entender, tenha consciência disso. Se você tem sensibilidade ao mundo invisível, sem sombra de dúvidas, na sua vida, vai ver e vai ter espíritos querendo se intrometer na sua existência. Uma família. É todo mundo querendo meter um bendelho na tua existência. É todo mundo querendo dar opinião no que tu é. E a mesma coisa, tem muitos querendo te ajudar, como tem vários querendo te dar rasteira. É idêntico, é espírito. Espírito não é diferente de carne e osso, são as mesmas, só que sem corpo. E elas continuam com a mesma mentalidade, com as mesmas intenções. E elas estão aí. Não se iluda. Você não é diferente de ninguém. Sua condição não muda essa realidade. O que mais existem são espíritos circulando no meio da gente. Se a gente tivesse a capacidade de ver esse mundo, a gente veria que existe um amontoado de espíritos vagando por aí. Dentro da tua casa, provavelmente há alguns. Na tua caminhada, independente da idade que tu tenha, sempre vai ter não só um, mas muitas vezes vários que te acompanham. E como família, eles estão metendo bedelho. Tem aquele que quer o teu bem, tem aquele que quer o teu mal, tem aquele que está contigo só porque tu é legal ou porque tu tem algo que interessa a ele, e tem aquele que quer te ferrar. Só que a diferença é que você não vê. E você acha que está tudo legal. E muitas vezes o teu mundo está sendo prejudicado por esses seres. E tu tá achando que está tudo normal. E aí acontecem coisas na tua vida que tu não entende por quê. E vamos lá para vocês entenderem como é que funciona. Basicamente, isso é o termo chamado obsessão. Para a doutrina espírita, é obsessão. Né? Todo ser que quer impor alguma vontade de forma negativa a outro é obsessão. Ele quer que você faça aquilo que ele quer. E ele vai fazer isso. Os espíritos mortos agem muitas vezes em cima de você dessa forma. Ok? Eu sempre conto uma historinha para você entender que é aquilo. Todo ser humano, no seu interior, alimenta, e existem várias chamas, várias fogueiras. Né? Dentro de nós sempre queima e arde em várias fogueiras, várias chamas. E eu sempre intitulo aquelas chamas com algumas questões. Dentro de nós existe a chama chamada egoísmo, a chama chamada orgulho, a chama chamada vaidade, a chama chamada ciúmes, a chama chamada alcoolismo, a chama chamada distúrbio sexual ou sexolatria, a chama chamada avarentice, e aí vai. E essas chamas vão lá, queimando, queimando. Uma muito formal também que existe, é a chama da fofoca, da intriga, da vaidade. E elas estão lá queimando, 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 lá dentro de nós. Estão lá, algumas com potencial inflamatório muito maior, outras menores, outras quase apagadas. E esse espírito que tem um interesse por ti, ele vai querer alimentar. E ele vai, porque ele tem condição, porque ele enxerga o teu mundo interior, ele enxerga o teu mundo emocional, que a gente ignora tanto, ele enxerga melhor que a gente. E ele vai analisar diante do interesse dele. E vão trabalhar diante de exemplos, porque isso, para a gente entender, é bom, é os exemplos. Né? E o exemplo primeiro que eu vou trabalhar é a obsessão só por interesse, ou seja, influência de espírito só porque a gente faz alguma coisa desagradável ou interessante para ele. Né? E a gente vai lá. Né? A gente é aquela pessoa que tem uma sensibilidade, e uma sensibilidade boa. A gente está aí sempre sentindo pesado, entra nos ambientes, sente dor de cabeça, entra no outro ambiente, sente um incômodo, fala com uma pessoa, fica com o estômago embrulhado. A gente não dá bola para isso. E a gente segue a vida. Então,
esse espírito analisa que esse cara, ele é muito sensível. Esse cara, ele sempre está lá sentindo e conectado com o mundo invisível. Então esse cara me percebe melhor. E esse cara é um botequeiro que vai toda quinta, sexta e sábado beber. E eu, como morri, não tenho como beber. Então eu não tenho como me satisfazer daquela sensação do álcool. Mas eu posso me satisfazer da sensação que aquele encarnado que bebe pode me passar. Porque nós, como encarnados, por nós termos o corpo físico, a gente emana todas as sensações. É a sensação do sexo, é do prazer de comer, é o prazer do álcool, é o prazer da adrenalina, é o prazer da raiva, é o extremo do terror, do medo. E isso vibra, e isso no nosso corpo como ondas. Né? A gente transmite aquilo tudo, porque sai por meio de pensamentos e energias. E isso eles captam, porque espírito só pega energia. Ele não tem condições de ter aquela volúpia com o físico. E lá vai ele. Bom, ele é sensível, bem sensível, e é um bebum. Ele gosta de tomar aquele traguinho sempre. E ele vai lá e conecta com ele. Eu adorava beber quando era vivo, sinto uma falta extrema de sentir aquela vontade de beber. E ele começa a andar com esse cara. Porque ele vai lá, fielmente, quinta, sexta, sábado. E domingo ainda toma um vinhozinho. E diz, bah, esse cara é perfeito. Olha a energia que ele emana. Ele está sempre conectado com o mundo invisível e solta aquele aroma gostoso da cerveja, aquele prazer da tonturinha, do vinho. E ele se conecta a ele. E ele se torna companheiro. Esse cara é bom. Só que esse bebum inveterado do mundo espiritual, ele alimenta aquela tendência daquele cara que já bebe. Ou seja, ele começa a botar chama naquela fogueira do alcoolismo dele. Porque é aquilo, né? Quem bebe nunca diz que é alcoólatra. Ele sempre bebe socialmente. Ele sempre sabe dizer que tem limite. Que ele pode parar quando quiser. Mas bebe todos os dias, praticamente. E aí vai. E aquele cara começa a beber. E aquele espírito, que é um arruaceiro, que ele vivia na zona, ele chama outros amigos que também gostam de energia. Olha aqui, ó. Achei um encarnado que ele bebe bastante, que exala bastante energia, porque ele é bem sensível ao nosso mundo. Vamos lá, vamos com ele. Vamos instigar ele a beber mais. Vamos lá, vamos trazer e vamos sugar o máximo que ele tem. E aí você tá. E aí, você hoje, não tô a fim de beber. Mas vem aquela sensação básica, bebe, 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 bebe. E tu vai lá e bebe. É eles influenciando. E aí, meu amigo, o dia que tu toma na consciência de beber uma porcaria, que você entende que aquilo não vai levar a nenhum lugar, que tu bebia simplesmente como um meio de fuga, para não trabalhar tuas emoções, ou até mesmo para te liberar, vai ser mais difícil. Porque não depende só de ti. Porque tem todos esses amigos que tu colecionou, que eles não vão querer te deixar. Que eles não vão querer te colocar ou te dispensar tão fácil. Compreende? E esse mundo vai te influenciando. Ele age, ele age, ele age. E aí tu vai. E quando vê um problema que poderia ser simples, se torna algo muito mais complexo. Esse é o primeiro exemplo. E para isso, não precisa nada demais. Não precisa nada de absurdo. Simplesmente basta a iniciativa de ter uma postura que te leve àquilo. E aí você adquire. E aí você vai lá no boteco, toma 5, 6 e volta com 5, 6 para casa. Aí dentro da casa estão lá todos eles, fazendo farra. E aí vai. Mesma coisa, né? Aquele espírito que trabalha diante do fator de culpa, de depressão, aquela pessoa que sempre se sente vítima. Na rua, ela vai adquirir todos aqueles espíritos que têm aquela mesma postura de coitadismo. Né? Coitado de mim, como a vida é difícil. Eu sou tão triste, tão sofrida, minha vida é tão desanimadora. E aí vão encontrar espíritos. A minha vida também era tão desanimadora. Tanto que eu tirei minha vida. Eu me matei, porque minha vida era uma porcaria. Eu
ela, porque eu me comovo e me identifico com a vida dela. E aí você adquire mais um amigo. E aí você leva para casa aquele espírito desanimado que tirou a vida, que vivia naquele mundo de vitimismo. Só que chega um dia e você diz, basta, eu não quero mais isso para mim. Mas ele vai continuar, porque você deu a entrada. Você abriu a porta e convidou ele para entrar para sua casa. E não é assim que se tira um convidado, um hóspede de casa. Não sai assim, tipo, deu e acaba. É como um relacionamento. Quando você acaba o relacionamento, muitas vezes não se acaba fácil. Não é simplesmente tchau, acabou. Mas pega as tuas modinhas e segue. Não é assim que funciona. Eles vão querer que tu continue naquele mundo. E aí o processo dificulta. E aí o processo se torna mais complicado. Mas é aquilo que eu digo. Ninguém se preocupa com o que os olhos não veem. Né? É aquela famosa frase que é ditado, que os olhos não veem, o coração não sente, né? Realmente, é o que a gente trabalha na prática. A gente ignora tudo aquilo que está fora do visível, trabalha só naquilo que está visível e ignora tudo aquilo que está dentro do invisível. E a gente segue a nossa balada, nossa batida. E meu amigo, minha amiga, tu tá aí, adquirindo vários companheiros, vários elementos para tua casa que estão meramente por interesse, né? Porque tu é depressivo, e aí o espírito se identifica porque ele teve a mesma postura em vida, porque tu tem algum vício que ele não tem mais se beneficiar, e ele vai se beneficiar atrás de ti. E aí a gente vai. E aí a vida não facilita, porque isso são problemas. Se você conseguiu esses elementos na sua vida, é porque isso, sem sombra de dúvidas, não é adequado. Porque se eles estão aqui, é porque, sem sombra de dúvidas, a passada deles não foi das mais agradáveis. Eles não chegaram ao ponto cume, que seria se libertar desse mundo e já pensar em uma nova experiência. Então entenda como há coisas que influem na nossa vida, como há coisas que estão presentes no nosso mundo, que a gente não dá bola que deveria, e que simplesmente hoje estão extremamente agindo para que, nesse momento ápice de pandemia, na qual todo mundo já está desgastado e cansado, eles deem a cartada final. Ou seja, o domínio. Eles querem dominar. Eles querem ter o poder sobre a gente para que eles possam fazer aquilo que eles têm interesse. E esses espíritos que estão aí por interesse, eles querem o quê? Eles querem voltar a ter o corpo físico. Só que eles não têm como voltar, porque morreram. Então vamos ter a condição de se beneficiar daquele corpo que hoje nós nos utilizamos. Então muitas vezes o que eu quero dizer com isso é que nós somos escravos. Escravos de vários espíritos que ficam diante da nossa fraqueza moral e de tendência, nos usurpando para ter o benefício daquele prazer que eles não têm mais. E é por isso que às vezes estamos extremamente desgastados, extremamente cansados, extremamente angustiados e sofridos no dia a dia. Por quê? Porque a gente vai lá. Ah, essa pandemia é tão saco. Vou fazer aquilo para dar uma relaxada. Tu relaxa. Só que na verdade tem lá tu diante do teu relaxar, que não existe o relaxar, que é a fuga, mais um ser que vai se beneficiar daquele prazer material que tu está fornecendo. Então não adianta, não tem processo positivo nisso. Começa o acúmulo de questões negativas, o acúmulo de questões conflitivas. Outra coisa que é fundamental entender, que além disso, existem, sem sombra de dúvidas, espíritos que andam com a gente que querem vingança. Repito, minha filosofia vem de uma nuance básica da doutrina espírita que trabalha diante da ótica da reencarnação. E a reencarnação é bem lógica. Entendeu? Você que não acredite, eu explico em 2 minutos. Qual é a moral de não existir reencarnação se a gente vive num planeta que pessoas morrem ao nascer, que pessoas nascem com defeitos físicos, que pessoas morrem novas, que pessoas têm doenças graves, que pessoas são assassinadas, que pessoas vivem
umas na miséria e outras na riqueza. Qual é o motivo se existe uma vida só? Por que essas pessoas têm que passar por tudo isso se essa é a vida única? Não há sentido. Qual é o sentido? Azar? Não, azar é para quem não quer entender a realidade. Para quem quer viver na fuga. É absurdo isso. É loteria agora nascer na Terra. Numa vida única, tu ter a única oportunidade da tua existência, porque não existe porcaria nenhuma, porque tu vai ou pro nada, ou pro céu e o inferno pro resto da vida, é muita ilogicidade. É ilógico tu acreditar nisso. Ok, qual é a moral? Ok, meu filho, tua única oportunidade, tu teve 30 segundos de existência, morreu logo que nasceu. Meu filho, a tua única oportunidade, tu vai viver 3 anos de idade. Meu amigo, a tua única oportunidade é 80 anos da miséria. Qual é a lógica nisso? A lógica é reencarnação. Ninguém é igual, ninguém parte do mesmo estágio ou das mesmas formas, porque você já viveu outras vezes. E a tua vivência hoje é condizente com todo o teu passado. É claro, eu não entendo qual é a dificuldade de entender esse processo de reencarnação. Para as outras religiões ou para quem teima que não existe, é tão óbvio. Para mim é ilógico tu dizer para mim, não, minha vida é única. Eu vou morrer e não existe nada. Ou eu vou morrer e vou viver eternamente queimando no inferno, vou viver eternamente no paraíso. Bom, então eu não entendo por que tu teve esse processo em uma vida. Porque, sinceramente, nem que não exista Deus, isso é ilógico. É simples. Tudo está claro. As diferenças são diante do que tu fez em outras vidas. Hoje é o resultado do que tu foi ontem. E ontem, meus amigos e minhas amigas, nós, sem sombra de dúvidas, não fomos bons. Nós temos um passado bem negro na qual nós criamos dívidas com N pessoas. E muitas dessas, diante do seu fator obcecado, ainda nos perseguem no mundo espiritual, mesmo a gente estando aqui. Com outro DNA, com outro nome, até mesmo com outro sexo. Mas não interessa, ele diante do fator vingativo dele, ele disse, eu vou me vingar. E geralmente eles querem se vingar sempre pelas mesmas coisas. Porque ou tu roubou ele, ou tu matou ele, ou tu traiu ele, ou tu não amou ele, ou ela. Geralmente essa lógica. É a obsessão do ser humano, né? É aquilo que eu digo, é quando é a obsessão do orgulho do poder, né? Porque quando tu não é amado, tu não é poderoso. Porque quando tu é roubado, tu não é poderoso. Quando tu é morto por alguém, tu não é poderoso. Então, tudo aquilo que toca no teu ego de poder, profundamente, te gera um fator ilusório e obcecado de vingança. E aquele ser, meu amigo, minha amiga, tá aí. Alguns deles, ou um deles, tá aí do teu cheiro, do teu DNA espiritual. Ele te acha. E aí ele tá naquele processo ferrenho. Eu vou me vingar. 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 E ele tá aí contigo 24 horas. Do teu nascimento, ele já sabe. Aquela praga vai voltar pra terra, agora que eu ferro ele. E ele fica. E o prazer dele é ver tu derrapando. É tu declinando. E o grande alvo do espírito são dois. O prazer de um espírito desse é ver suicídio ou tu fracassando totalmente no teu processo, ou seja, um suicídio inconsciente. Porque para eles é o auge. Tu te matou e aí tu desperdiçou a tua oportunidade, desperdiçando a tua oportunidade, tu te ferra energeticamente e vira um alvo fácil para ele. E o suicídio inconsciente não te ferra tão drasticamente como tirar a vida de fato, mas sem sombra de dúvidas te prejudica num processo evolutivo pós-morte. E ele fica diariamente trabalhando as tuas fraquezas, diariamente estimulando os teus lados negros para que tu fracasse. Ele busca em ti o fracasso, porque tu ferrou ele, ele vai te ferrar. Ele está diariamente nesse processo. Então é outro elemento que está contigo, que a gente não ignora.
Muitos de nós temos esse processo. Muitos de nós estamos acompanhados desses seres. E não só desses seres. O vingativo e o conivente. Então, imagina quanta gente que a gente carrega no nosso mundo que influenciam indiretamente na nossa situação. E como a gente ignora esses fatos? E algumas pessoas podem me estar questionando nessa hora. Tá, Fabiano, tu fala nisso e cadê a porcaria do Deus que tu tanto venera? Simples. Todo processo educativo. Todo obsessor e todo fator obsessivo tem um processo básico. Ensinar a não fazer. Então ele me permite que isso ocorra para que tu aprenda a não fazer. Porque muitas vezes é o fator obsessivo que te leva à reflexão. É o fator obsessivo que te leva a ir mais a fundo no teu processo. Mas o problema é que até se chegar esse momento, leva muito. Quando não se chega nessa vida. E é importante trazer esse alerta, porque é como se refere a doutrina espírita na literatura. Muitos de nós vamos morrer sem ter feito de nada, de fato. Muitos de nós vamos morrer como pedras, né? Agimos muito no mundo material, mas pouco no mundo essencial, ou nada no mundo essencial. E esses seres estão aí, colaborando para isso. Então, tenha cuidado, que esses seres estão influindo, que eles estão agindo. Mas eu digo que, acima de tudo, eles não são o grande problema do mundo invisível. Eu refiro que o grande problema ainda é o mundo dos pensamentos. A grande questão está em pensar. Você é o que pensa, você está onde pensa. Então entenda que hoje, nessa atual conjuntura, dia 31 de julho de 2020, processo de pandemia de Covid-19, de insegurança e incerteza, medo, angústia, raiva, conflito, o que mais impera são pensamentos negativos, conflitivos e nada positivos. E que isso, sem sombra de dúvidas, é um dos grandes problemas da pandemia. E é isso que, na grande maioria das pessoas, está trazendo grande conflito. Porque hoje se pensa mais. É fato. Aquilo que eu refiro, a pandemia vem com uma finalidade educativa. A educação de não ter tanta fuga, para que você reflita sobre a sua vida. Hoje você não tem um shopping center para bater perna sábado e domingo o dia inteiro, para fugir dos teus problemas, dos teus pensamentos, das tuas dores, dos teus conflitos. Hoje, tu não tem um restaurantezinho para te ir de noite jantar e curtir um pouco, para fugir dos teus problemas, das tuas dificuldades, dos teus conflitos emocionais. Hoje, nós não temos a Europa ou os Estados Unidos aberto para fazer os 15 dias de fuga na Disney, na trip na Europa, tirando foto na Torre Eiffel. A pandemia traz essa finalidade. Tirar o máximo de fuga do ser humano para que ele pense e reflita sobre quem ele é, o que ele é. Só que no momento que ocorre isso, nós entramos em frustração. Porque nós não queremos pensar nos nossos problemas. Na verdade, nós não queremos trabalhar diante de uma ótica dos conflitos. E aí é o que estamos hoje. Então, no momento que você se põe a isso, entra todo o fator de fuga e revolta. Uma quantidade de pensamentos negativos que se plasma no ambiente. Eu sempre gosto de referir que a nossa casa, se a gente tivesse a condição de vê-la de uma forma não material, ou seja, do mundo invisível, tu veria o lixo energético que ela é. Eu sempre refiro que o ser humano é extremamente poluinte emocional
e mentalmente falando. Ele elimina toneladas e toneladas de lixo mental todo segundo. A nossa casa, se a gente pudesse ver, é um lixo constante de pensamentos fúteis, materialistas, negativos, primitivos. E isso está aí. Isso está vibrando e girando no teu mundo. E a gente não ignora os pensamentos. A gente não tem nenhum mínimo de cuidado e esforço para mudar a forma como pensar. E isso é fato. Isso é concreto. Hoje a física e a ciência têm o potencial do pensamento. A física e a ciência, que muitos dizem, no momento que eu falo sobre religião, dizem a ciência. Até parece que a ciência sempre foi algo exato. Né? Todo o revoltado que discute diante do que eu falo, diante do fato emocional, religioso, filosófico, sempre fala, e a ciência? Meu amigo, se você é apegado à ciência, então eu refiro. A ciência já comprovou. O pensamento é fundamental, é extremamente relevante. A física já tem estudos que trabalham diante dessa ótica. A física quântica trabalha diante de uma ótica da potência energética de ondas mentais. E aí, você ignora o fator fundamental de pensar. E sem sombra de dúvida, se eu tiver que referir, o teu grande problema hoje é quanta porcaria você pensa. É a forma de pensar de forma errada e pouco sadia. É a forma de não saber lidar com o que sai da sua mente. Ah, não saiu da boca, não interessa. Pensou, plasmou, foi para o universo e colou. Isso se chama, diante de um termo não tão científico, mas forma pensamento. Para vocês entenderem. Tudo que tu pensa cria uma relevância. O pensamento parte vazio, mas no momento que tu põe uma energia, um conteúdo nele, ele vai para o universo e se plasma. E aquilo se plasma conforme a sua densidade. Ela pode ser sutil, que são coisas boas, como não sutis, densas, coisas negativas. E quanto mais denso, mais pesado e mais concreto se torna. Vamos à prática. Eu sempre gosto de trabalhar com a seguinte ótica ou o seguinte exemplo, né? No nosso dia. Hoje não temos essa rotina, mas vamos lembrar o passado. Normalmente, as pessoas que têm uma rotina já de casa, quando chegavam no trabalho, elas iam para o banho ou iam para a cozinha jantar. E dois lugares que eu sempre refiro são focos de pensamento sobre reflexão do teu dia é o chuveiro ou lavando a louça. Naqueles dois lugares, tu perde o teu tempo refletindo sobre a tua rotina. E geralmente tu não reflete sobre o teu dia sobre a ótica positiva. Tu sempre reflete o teu dia pela ótica negativa, né? Sem sombra de dúvida. Porque o nosso problema é de autoestima. Autoestima, para vocês entenderem o que é autoestima, que é uma coisa que muita gente diz, tu tem que ter autoestima. Na verdade, a autoestima é uma porcaria, porque autoestima é o significado básico e grosseiro. Lembrando, não estou afim aqui de trabalhar de conceitos fechados, mas para a gente entender, autoestima é quando tu te nivela diante dos outros. É quando tu cria um basilar de média satisfatória diante dos outros. Ou seja, autoestima trabalha diante de um padrão de julgamento do que tu entende mediano ou satisfatório conforme a sociedade. E aí, no momento que tu te sente igual à sociedade superior, isso infla teu ego. No momento que, diante do teu julgamento, tu te sente inferior à sociedade ou abaixo da média, tu te detona, tu te deprime, tu te julga. E normalmente nós trabalhamos diante da ilusão. Ou a gente se subestima, ou a gente se autoestima. Ou seja, ou que não existe, ou sempre acima de uma média que não existe. Ilusão. Mas tu perde teu tempo, porque a autoestima é importante, porque ego é importante, porque a tua moral é importante, porque é importante tu ser superior.
Hoje em dia, na nossa rotina, ensina que, cara, não existe superioridade. Tu tem que ser ativo. E aí começa o teu dia. Sai pra trabalhar, pega o carro, toma ali uma cortada, já fica estressado e toca ali a buzina. Chega no serviço, o elevador para em 300 andares e já fica novamente enfurecido. Chega no trabalho, dá tudo errado, o almoço estava uma porcaria, o trânsito estava pior ainda na volta. E aí tu pega e chega na tua casa. E aí chega naquele momento inicial que eu referi. Banho, pia. E aí lá tu fica lá pensando. Desgraçado, se eu tivesse teu carro de cima daquele meia roda, aquele meu chefe dos infernos, aquele burro imbecil que não sabe fazer, aquele meu colega incompetente que fica lá se achando, mas não faz porcaria nenhuma, eu devia estar no lugar dele, ele deveria ter sido demitido. Cara, não tu tá pensando nisso? Tá vindo toda aquela tua raiva, aquela tua insegurança, aquele teu desconforto, e aquilo foi formando. Imagina, aquelas gelecas, sabe, aquelas gosmas. E no momento que faz isso, ela faz o seguinte, ela faz plact e cola no teu teto. E lá ela vive. E aí chega na segunda, na terça, na quarta, tu pensou a mesma porcaria no mesmo lugar. E aquela geleca vai se esticando. E ela começa a vibrar energia. E aí, meu amigo, semana que vem, tu não tava nem no serviço porque tu tava de folga. Mas tu tá no chuveiro e lembrou do teu maldito chefe. E aí tu não entende por quê. Simples. Tu criou uma forma de pensamento. Uma forma de pensamento é uma energia mental que ela tem vibração, que ela flui, que ela fica lá emanando energia pela forma inconsequente de pensar. E aí? Tá lá. E aí vai tua vida. E aí vai tua realidade. E aí complica a coisa. E aí chega às 20 horas, hoje nem sei que horário dá o Jornal Nacional, o programa de notícias que tu quiser, tu sente na porcaria da frente da TV. E aí começa a TV falando. Economia em crise. Presidente aquilo. Governador aquilo. Roubaram aquele outro. Trucidaram ciclano. Mataram fulano. E aí começa aquela tua revolta diante daquele sistema. E aí tu te inflama diante de uma revolta daquilo que ocorre. Em cima do teu sofá, em cima da tua energia, tu plasma outra porcaria energética de conflito e raiva diante daquele cenário. E ela vive lá, porque todo dia, ao mesmo horário, tu assiste aquele método básico da televisão de incutir questões negativas. E aí tu vai, e aí tu fica. E aí tu sai do sofá, vai pro banheiro, do banheiro tu vai pra cozinha, da cozinha tu vai pro banheiro, e tá lá tudo aquilo vibrando negativamente. E tem. Vocês podem me achar de louco, eu afirmo. É fato isso que eu tô falando. E aí vai pro quarto, bom, quarto, se tu vê TV, tudo aquilo que tu pensa lá vai ficar lá, tudo aquilo que tu divaga antes de dormir fica lá. Então, meu amigo, minha amiga, tua casa, provavelmente, hoje, não tem uma peça energeticamente, corretamente, de forma vibratória adequada para se viver. E a gente ignora os pensamentos. Ah, eu penso da forma que eu quiser, eu penso e ponto final. Vamos pensar, né? E é aquilo que eu falei. Hoje não tem mais oportunidade de tanta fuga. Hoje tu precisa pensar. E hoje tu fica trabalhando diante dos teus conflitos e das tuas dificuldades. Então, sem sombra de dúvidas, hoje, o ambiente caseiro de todo mundo está destinado. Temos um lixo emocional, energético, drástico. E as pessoas me perguntam o que fazer. Muda o pensamento. Ah, parece simples. Não, não é simples mudar o pensamento. Eu duvido que quando você de fato exercitar o seu pensamento de negativismo e coisas primárias, pequenas, será fácil. Não é fácil. É extremamente difícil o processo. É você pensar, iniciar a pensar a primeira besteira e dizer, parou.
Já vem a segunda besteira, daí tu diz, parou. Vem a terceira besteira, parou. Na quarta, provavelmente tu vai estar extremamente cansado. Porque você de pensar de forma saudável e elevada. Nós trabalhamos diante de uma ótica. Nós trabalhamos num mundo extremamente negativista, num mundo extremamente voltado à raiva, à discórdia, a coisas densas, primitivas e animais. Essa é a nossa realidade. E isso interfere sem sombra de dúvidas. Porque você está pensando, e aí o que acontece? Hoje você está muito dentro de casa, e aí a casa se torna um inferno. E aí fica um inferno daquela energia. E aí tu não consegue mudar, porque não tem como sair na rua, porque tu não consegue ter a fuga, e você também não tem interesse nenhum em mudar a sua forma de pensar. E muito menos ser diferente. Porque é aquilo, o importante hoje é ter poder e gozar. Né? Que se rale a próxima vida. Que se rale aquelas coisas por Jesus. Isso não é irrelevante, isso é besteira. Ou eu me deixo me preocupar quando eu for morrer. Mas não é assim que se funciona. Por isso que a gente está num quadro de pandemia. É para demonstrar que elas não são tão poderosas como elas acreditam. Que existem coisas maiores que mandam. Que existem regras. Como eu venho falando já há 30 lives. Então entenda. Há muitos inimigos que a gente não está lidando de forma adequada. Eu já disse. Há muita coisa no mundo invisível que é preciso ter a devida atenção. Que interfere drasticamente na sua vida. Vamos lá, continuando onde eu estava. Pensamentos. É muito perigoso os pensamentos. Mude os pensamentos, porque eles hoje é o que estão acabando com a sociedade. A mídia não tem interesse. Ela continua bombardeando as pessoas de negativismo. As pessoas trabalham diante de uma ótica de medo e negativismo. As pessoas continuam alimentando essa questão de negativismo. As pessoas não se esforçam para mudar os hábitos negativos. As pessoas não influenciam seus pensamentos a serem saudáveis. Exercício. Você vai ter que aprender a controlar seus pensamentos. E não adianta. Não existe milagre. Milagre é mudança de postura. É mudança de forma de pensar. É forma diferente de ser. Hoje está difícil? Vai estar difícil. Vai estar sempre difícil. Mas se você muda a ótica do pensamento, sem sombra de dúvidas, será diferente. Porque o pior de tudo do pensamento não é isso que eu estou falando. De que há formas, pensamentos no teu ambiente diretamente. Que os teus pensamentos te unem a seres espirituais que te fazem o mal. Ou que o teu pensamento com os outros pensamentos cria uma grande egrégora energética de pensamentos negativos. É? Onde há muitos pensando da mesma forma, aquela energia cria um poder. É que nem eu gosto de referir, sempre menciono que muitos lugares onde tiveram chacinas, por exemplo, onde você quiser ir, em lugares históricos, na verdade lá não existe mais aquela energia dos seres, dos espíritos que lá tiveram em guerras e batalhas, mas lá tem muito da expectativa de quem vai lá e proporciona. Ou seja, o que ainda mantém aquilo negativo é toda pessoa que vai lá em busca daquela sensação e alimenta aquela sensação. É a realidade. O pensamento é poderoso. Procurem. Se você não acredita em mim, vá lá. Se você diz que é ciência, mandem tudo. O que mais existe são estudos, vídeos, demonstrando o estudo da água, da molécula de água, o estudo em cima do arroz. O pensamento tem poder. Mas como eu referi, isso é pouco perto do que eu quero encerrar diante do invisível. Esse tudo que é o que interfere, e principalmente a forma como a gente pensa, compromete extremamente o nosso corpo físico. Hoje,
é importante entender que boa parte das doenças tem um efeito psicossomático. Dos teus pensamentos diante da gerência do teu corpo físico. A forma errada de pensar influencia diretamente no teu corpo físico. Muitas das doenças que tu carrega ou vai carregar são eminentes do teu pensamento. Muitos estudos já trabalham na ótica que muitos dos cânceres, que é um dos grandes problemas da medicina e uma das piores doenças, é em decorrência de um pensamento negativo. É o alimento do ódio, é o alimento do rancor, é o alimento da mágoa, que aquilo vai criando uma normalidade no teu corpo físico. Eu gosto de sempre referir, diante da ótica do Fabiano particular, sem nenhum quê científico, que hoje o que mais existe são pessoas que dizem que são intolerantes ou que são gastricamente sensíveis. Na verdade, são pessoas extremamente estressadas, são extremamente pessoas amarguradas com a vida ou extremamente exigentes, que elas criam uma situação interna tão ácida, tão agressiva, que nada para organicamente. O problema não está no leite, o problema não está na comida, mas o problema está na forma de pensar e agir. Muitas dores da cabeça não tem nada a ver com enxaqueca, mas sim é uma tendência exigente, absurda, de um negativismo e de uma exigência absurda dentro de você mesmo, que os teus pensamentos refletem no teu corpo. Há muita gente com dores nas costas que dizem que são hérnias, princípios de hérnias, problemas estruturais, fisiológicos, mas é uma retenção emocional, um autocontrole absurdo. É fato. Isso é realidade. Hoje, muitos profissionais da área da fisioterapia, até de outras áreas similares, trabalham diante da questão emocional para liberação de tensão. Então entenda que o seu grande inimigo é você mesmo. E o seu grande inimigo, o que eu quero referir no fim das contas, é invisível na maioria das vezes, que é o seu pensamento. E o seu pensamento errado atrai muita porcaria. Porcaria sua, pelo que criou, porcaria dos outros que casam com as suas porcarias e porcarias dos mundos invisíveis, principalmente dos mortos, que começam a interagir diretamente com você. Então compreenda que é importante ter cuidado no que se pensa. Não é simplesmente sair falando sem critério algum. Porque falar é pensar. Ou calar-se e pensar-se de forma equivocada. Entenda que hoje é o momento que tu tem que compreender e modificar a forma como se pensa. Se você quer paz, se você quer harmonia, se você quer tranquilidade, se você quer harmonia, é um processo árduo de modificação da forma de pensar. E não é algo simples. É vigiar os pensamentos. Bom, Fabiana, aí tu quer dizer que eu tenho que ser um vegetativo, que não posso falar mais nada, que não posso pensar mais nada. Que mundo sem graça é esse que tu quer? Olha, eu nesse momento eu uso a frase básica de um grande espírito, Emmanuel, que para quem não conhece, foi o mentor de Chico Xavier, um grande nobre espírito que transitou pelo Brasil, que foi uma referência mundial, que dizia: não tem que falar, não é útil o que tu tem que falar, cala-te. Então entenda que se ele fala isso para cala-te, isso serve para o pensamento, porque calar é um processo depois do pensamento. Então é inútil o que tu vai pensar, não tem utilidade o que tu vai pensar, então não pensa. Não tem utilidade. Entenda, você não veio para trabalhar diante da autoestima. Você não veio para trabalhar poder. Você não veio para trabalhar o gozo e o prazer. Você não veio para isso. Você não veio para isso. E é isso que a pandemia está dizendo, entendendo. Você não veio para viver na rua batendo perna,
pensando em comer, em gozar, em curtir. Você não veio para viver de uma vida trivial. Você não veio para não ter o convívio social familiar. Você não veio para fugir das questões particulares. Você veio para se resolver. E as pessoas acham que não entenderam. É por isso que estamos aí. Nada diminui, as coisas não modificam. Por quê? Por causa do vírus? Não. Por causa da nossa atitude. Porque é aquilo que eu digo. Tudo vem como uma proposta educativa. E o fator educativo não está sendo bem compreendido. E se a gente não compreender, vai passar. Mas coisas a mais virão. É uma questão de escolha. As regras são essas. O jogo é esse. As cartas estão na mesa. A grande questão é: como você vai jogar? Compreenda. Repito. Eu vou trabalhar isso, acho que na próxima live. Você não veio para ter poder. Você não veio para gozar. Você não veio para ter esses dois elementos. Que é o que todo mundo busca. Vamos ser bem honestos, independente da questão. A gente quer poder e satisfação. Não, não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é de redenção, é de modificação. É entender isso que eu refiro. Tu vai ter que trabalhar. Que existe uma coisa bem clara, que basta analisar. O que é negativo não presta. O que é negativo tem data de validade. O que é negativo traz dor, sofrimento, traz problemas mais cedo ou mais tarde. Uma ótica, basicamente, de poder e prazer, nunca está satisfeito. Sempre está atrás de mais. Nunca vai encontrar a plenitude. Então compreenda isso. Entenda que hoje é um exercício de mudança. Isso que hoje é o grande problema nosso, no dia de hoje, em pandemia. Pensamentos. Pensamos demais e pensamos de forma extremamente equivocada, de forma extremamente errada. E a forma como pensamos nos atrai a seres, a energias que não vê tão ruim quanto. E que esses nossos pensamentos uma coisa tão simples e que ninguém perde tempo em doutrinar e trabalhar, faz um grande estrago. Então, vigie os seus pensamentos. Mude a forma de pensar. E mudar, pensar não é aquilo. Como eu falei, na forma de pensar nós somos como os alcoólatras. Sempre achamos que temos o domínio sobre ele e que podemos mudar e administrá-lo como quisermos. Não. Somos alcoólatras nos pensamentos. Estamos sempre embriagados e bêbados, caindo pelas esquinas diante da nossa negatividade, da nossa forma errada. Sempre dizendo, não, isso é fácil. Que coisa idiota isso, Fabiano. Isso é tão fácil. Eu mudo a hora que eu quiser de pensar. Eu mudo minha postura agora, se eu quiser. Prova. Demonstra que tua vida tá tão boa. É o discurso de alcoólatra. Toda vez que eu falo sobre pensamentos, essa coisa é babaca, idiota de pensar. É só mudar com esses livrinhos de autoajuda. Eu afirmo, eu aposto que mudar de fato um pensamento para uma forma adequada é extremamente difícil. Mas todo mundo ignora. Todo mundo está embriagado diante das ilusões, das fugas, dos prazeres, do poder. É aquilo. Todo mundo embebecido, o seu porre, até às vezes pior, cheirado diante da nossa drogadição, em fugir do que somos, do que realmente é necessário. Então entenda que você precisa, não você, mas todos nós precisamos de um tratamento numa clínica especializada,
para suprir essa nossa dependência química em negatividade. Compreenda isso. Reflita isso. Nós estamos dando bola para coisas invisíveis que de repente não são tão relevantes. Mas entenda que hoje, teu grande problema na tua vida, e principalmente nesse momento de pandemia, é a forma como você pensa. Seu grande inimigo é o seu pensamento, a sua essência. Então, lute para se despoluir, lute com forças e muito trabalho para deixar de ser dependente químico de negatividade, de excesso de materialismo, de excesso de poder, de excesso de orgulho e vaidade que domina a nossa forma de pensar. Esse é o grande problema da atualidade. Esse é o grande mal invisível que nos rodeia. Não são os obsessores em si, não são as formas de pensamentos em si. Elas funcionam e influenciam determinantemente nesse processo, sem sombra de dúvida. Pensa de forma saudável, de forma essencial, não é atingido por isso. Quem consegue hoje ter a paz de espírito, ter a confiança em Deus em si, não se abala, não tem problemas, tem paz e tem a verdade e felicidade. É importante, e para refletir isso, eu vou trazer uma história para encerrar, para servir como reflexão, que reflete sobre isso, a importância da mudança do pensamento. Dalai Lama, uma grande referência mundial sobre paz e como ser, teve uma oportunidade de ir a Londres, capital da Inglaterra. E lá ele foi convidado para circular por uma das principais avenidas que existem lá. E lá ele circulando com várias autoridades da Inglaterra, entre ministros e autoridades de renome, ele parou diante de uma joalheria na qual existiam joias de grande beleza e grande valor. E lá ele ficou parado e refletindo e rindo diante daquela vitrine. E naquilo ele instigou a curiosidade daquelas pessoas, daqueles ministros que estavam com ele. E um deles perguntou: algo te interessa? Digas que eu te darei. E ele olhou e virou e disse: não quero nada. Aí a pessoa que se referiu ficou confusa naquele momento. Mas como assim? O senhor estava rindo. Ele disse: eu explico porque eu estava rindo. Ele estava rindo porque ele olhou aquilo e disse: isso não me influencia mais. Isso não exerce mais poder sobre mim. Porque para ser feliz, eu não preciso de qualquer joia, ostentar qualquer coisa de valor para que eu seja completo. Então, ele ria na felicidade diante do desapego, diante de algo tão material, de tão fútil, que ele conseguia ser feliz sem precisar mover mundos e montanhas para alcançar o que ele queria. E é isso que eu quero dizer, isso é uma questão que ele conseguiu não porque ele era algo especial, não porque ele era algo supremo. Ele era diferenciado porque ele trabalhou para condicionar o seu pensamento. Porque diante da evolução espiritual dele, ele sempre esteve em busca, batalhando para ter pensamentos nobres. E é aquilo que ele estava representando naquele momento. Ele sabia que um dia aquilo foi fundamental para ele, mas que hoje não era mais, porque por muito sacrifício ele conseguiu modificar. Entenda, diante disso também, que o grande segredo de um homem realizado é que ele não deve conquistar o mundo, mas ele tem que vencer ao mundo. O que isso quer dizer? Ele não precisa ter o mundo para ser alguém, mas ele tem que superar o mundo.
O grande homem realizado não é aquele que tem um mundo, que tem tudo aos seus pés, mas aquele que transcende, entende que o que tem aqui para ele ser não é necessário, que ele é muito maior que esse mundo, que o mundo que ele está meramente é uma circunstância. Ele não precisa dele para ser. Ele já é. Ele é algo maior. Ele já é grande. E nós não entendemos isso. Então, reflitam sobre isso. Entenda que os seus pensamentos têm que ser modificados, mas não para ser menos, mas ser mais. Ou seja, você precisa vencer o mundo, mas não ganhar ao mundo. Esse é o grande segredo. Todo mundo trabalha diante de uma questão de ganhar o mundo. Eu quero ter todas as riquezas do mundo, eu quero ter todos os prazeres do mundo, eu quero poder usufruir de tudo que ele tem. Mas você veio para vencê-lo, não tê-lo. Entenda isso e comece a pensar dessa forma. Entenda que esse mundo é passagem. Quem você viveu aqui morreu não é daqui. Então pare de se apegar com as pessoas que morreram aqui, que estavam contigo. Eles também não são desse mundo. Você não é desse mundo. Entenda que a sua existência e a sua felicidade e o seu ser não está nesse mundo. Então, se você quer trabalhar a sua vaidade, seu ego, entenda de forma positiva que para ser algo precisa se vencer o mundo e não ter o mundo. Quer dizer, é isso que eu quero trazer. Mude sua forma de pensar. Compreenda a lógica. Você não precisa conquistar o mundo. Ou seja, a Terra. Você precisa vencer a Terra. É por isso que você está aqui. Para vencê-la, você não pode ser dominada por ela. Você não veio para ser escravo dela. Você veio para transcendê-la. Essa é a lógica. É por isso que eu falo que não se tem como ser refém das questões que eu referi de pensamentos básicos materialistas. É isso que dê de César o que é de César, dê de Deus o que é de Deus. Reflitam, amigos. Pensem com carinho e foquem no seu processo de não mudar exclusivamente os pensamentos na integralidade, mas iniciar em observá-los, entendê-los, para que possam ser modificados. Uma ótima semana, um excelente final de semana. Até a próxima sexta. Vender, um beijo novamente, já que tu pediu. Não esqueci de ti. Beijo a todos vocês. Vençam o mundo. Não sejam escravos deles. Libertem-se. Bons pensamentos. Até sexta que vem. Abraços.